Mateus 25, se a sua Bíblia é digital, pode ligar. Amor? Mateus 25, versículo 1, conta uma parábola muito conhecida por todos nós. O texto diz: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegar as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormir. E à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou. Sai ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprar, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Paizinho, eu quero colocar, Deus, essa palavra diante do Senhor. Oh, Deus, que o Senhor apenas me use como teu instrumento. Mas eu creio que essa palavra tem poder. Eu creio que essa palavra, Deus, não volta vazia. E que hoje o Senhor derramará uma porção dela sobre todos que estão aqui presentes. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, o tema dessa mensagem é algo que assim mexe muito comigo. Desde quando eu conheci o Evangelho, os meus primeiros passos de caminhada, quando comecei a descobrir a Bíblia e me deparei com isso, e eu ficava pensando: meu Deus, todos nós falamos, declaramos que como igreja somos a noiva de Cristo. E ao mesmo tempo, Jesus deixa um recado aqui para a gente: que Ele vem buscar a sua noiva. Mas primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa: quem aqui está dentro dessa cerimônia? Só ele? Vou perguntar de novo: quem aqui está dentro dessa cerimônia? Glória a Deus. Então, de cara, eu já vi que a gente vai ter um problemão aqui para resolver. É verdade, porque o texto diz que só a metade entrou. A Bíblia é clara quando diz que havia 10, 5 participaram da cerimônia, as prudentes, e as insensatas ficaram de fora. A matemática de Jesus é clara: meio a meio. Agora, o que é que nós podemos aprender com isso? O porquê isso aconteceu? Podemos ver que nessa parábola Jesus usa 4 elementos principais. Primeiro, o noivo. O noivo é Cristo. Diga assim: uau! Não teria outro melhor. O noivo é santo.
dispensa qualquer comentário. Então já vemos que o problema não está nesse primeiro elemento. O segundo elemento que Jesus se refere é lâmpadas. 10 virgens, 5 entram, 5 ficam de fora, mas todas as 10 tinham as lâmpadas, concordam comigo? Então o problema não é a lâmpada. A Bíblia ainda relata que as loucas esperavam ser salvas com azeite alheio, sem esforço, sem lágrimas, sem choro. Mas o azeite não é fácil, nem é barato. Existe todo um processo para a sua obtenção. E elas se deparam em busca de azeite e pedem às outras virgens: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes rapidamente responderam: não. Vão comprar. A negação das prudentes tem um significado muito especial. E não é mesquinho. Elas falam justamente o que a palavra de Deus diz. Elas estão focadas na salvação. E a salvação é o quê? Individual. Romanos 14:12 diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. As virgens prudentes, elas obedeciam o cordeiro, por isso tinham azeite suficiente para uma possível demora. Agora eu imagino elas. Digamos que elas estavam aqui na igreja, esperando pela essa hora do casamento. Ela trazendo sua vasilha, enroladinha num pano, colocando no colo, cuidando com zelo, com amor, com cuidado. Elas estavam mais interessadas em encontrar o noivo e não agradar as suas colegas. Por isso elas negaram o azeite para ela. Se nós nos importarmos em fazer apenas a vontade dos homens, estaremos desagradando a Deus, perdendo o nosso azeite. E ela diz: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ou seja, na hora da decisão ela escolhe Cristo. Na hora de decidir entre ela ou a sua irmã, ela diz: eu fico com Cristo, o autor e consumador da minha fé. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Já te convidaram para dividir azeite? Alguém já chegou assim para você e disse: irmão, divide esse azeite aí comigo, que minha lâmpada está apagando. Cuidado. Dividir não é o mesmo que multiplicar. Se todas as prudentes dividissem o azeite com as loucas em pouco tempo, ao invés de 5, estariam 10 do lado de fora. Todas estariam fora. Quando eu lhe perguntei aqui, alguém já lhe chamou para dividir o azeite? Porque dividir o azeite aqui significa justamente fazer a vontade do mundo. E todos nós somos convidados a isso. Todos nós. Mas em Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e as pratica será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Essa convicção era justamente a que as prudentes tinham. Ela sabia que a lâmpada representava a palavra de Deus. Mas não basta também só ouvir, nem ler a palavra. Temos que praticá-la. Essa é a chave. E Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. A Bíblia nos deixa claro que nós vamos ser julgados pelo que fazemos, não pelo que ouvimos ou falamos. São as nossas atitudes que vão nos levar para o céu. 5 virgens tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Eu vou repetir, elas tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Uau! Chegamos no X da questão. A única diferença entre as prudentes e as insensatas é justamente o azeite. E o azeite significa a presença. O azeite representa a presença do Espírito Santo de Deus. E eu lhe pergunto, o que você faz sem esse azeite? O que podemos fazer sem a presença de Deus? Essa parábola nos leva a uma tomada de decisão. Em qual grupo nós queremos ficar? Eu creio que aqui ninguém é louco de dizer: não, eu quero ficar com as insensatas, pastor. Todo mundo aqui quer ficar no grupo das prudentes, amém? Essa é a primeira decisão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta a gente só decidir ficar. Não basta só escolher, porque nós não podemos nos acomodar. As insensatas, elas também tinham o azeite, mas foram negligentes, se acomodaram. E se nós nos acomodarmos ao pouco azeite, não buscarmos abastecimento constante, o que é que vai acontecer? Morreremos. Ficamos de fora. E foi justamente isso que aconteceu lá no princípio. Lá em Gênesis, com Adão e Eva. Como foi que começou a vida deles? No Éden, cheios de azeite. Todo dia falavam com Deus. De repente, vem a proposta. E eles escolheram, por um momento, amar mais o mundo do que a Deus. Resultado: trevas, lâmpadas às escuras, lâmpadas apagadas. Outro exemplo, bem conhecido por todos nós, o rei Saul. Ele começa, quando nomeado rei, cheio de autoridade, na dependência de Deus. Daqui a pouco, o que é que ele faz? Começa a quebrar princípios. Errava uma vez, ia lá, errava de novo. Foram várias quebras de princípio, até o momento em que Deus tira o espírito dele, de Saul, e coloca um espírito mau da parte do Senhor na vida dele.
verdade, irmãos, é que todos nós gostamos de vir à igreja cultuar para receber uma porção desse azeite. E muitas vezes, no caminho de volta para casa, nós deixamos esse azeite cair. Muitas vezes até mesmo no estacionamento da igreja, nós deixamos o azeite escapar. Não é verdade? De repente você, quando olha assim, minha atitude não agradou a Deus. Isso significa que o azeite derramou, o azeite caiu. Muitas vezes recebemos uma palavra, falamos, ficamos maravilhados, saímos daqui com o coração em chamas e, meu Deus, que palavra, hoje foi demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não adianta ter a palavra se você não tiver o azeite. Você pode ser cheio da palavra, mas pode não ter o azeite. Como assim, pastor? Acontece. Você pode buscar o conhecimento sem buscar a intimidade com Deus. Tem tanta gente. Ontem mesmo eu estava numa reunião com alguns líderes de célula e uma líder de célula poderosa, Tati. Cadê ela? Tá aí, Tati? Acho que ela não veio. Ela estava dizendo, pastor, lá na minha célula tem os jovens e tal, e eu boto ele para orar, ele não é convertido ainda, agora conhece a palavra todinha. Na hora eu, conhece a palavra, mas não tem o azeite, não tem a presença, e a importância está sempre no azeite, na presença do Espírito Santo de Deus. Não adianta de nada nós conhecermos as letras e não termos a presença do Espírito Santo. Em Mateus 7, 21 diz: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Gente, deixa eu te dar um exemplo aqui. Nossa igreja é uma igreja muito para cima, não é não? Avivada. A gente sempre publica. E aí, culto da quarta-feira, tal, culto do domingo, tal, não é isso? Ontem mesmo tem um monte de gente lá, marcando lá nos stories. Quando eu vi, já era a arte do culto que tinha saído. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muitos não vieram para o culto hoje, simplesmente porque sabia que era pastor Rodrigo, não era o pastor Arthur. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é o pastor dessa igreja? É o pastor Arthur ou é o Espírito Santo de Deus? Pode exaltar. Exalta. Isso eu aprendo lá na minha intimidade com Deus. Quem me lançou para ficar aqui hoje foi Ele, foi o meu pastor aqui na terra. Mas Ele é o primeiro a dizer: filho, a presença está lá. A diferença sempre vai estar na presença. Pastor Arthur está lá em São Paulo pregando, sendo usado por Deus. E minha oração é para que Deus use ele de uma forma poderosa. E a oração dele lá também é para que eu seja usado de uma forma poderosa. Então aprenda uma coisa. A unção
vem do Espírito Santo de Deus e ela permanece aqui. Independente de quem esteja pregando, porque essa igreja é do Senhor. Nós somos a noiva que Ele espera. Agora vem aqui comigo. A gente está falando de presença. É isso? A presença é totalmente diferente da salvação. A salvação nós alcançamos pela graça. Mas a presença é com o nosso esforço. A presença é com o nosso esforço. Sabe, ter a presença constante do Espírito, fazer jorrar. Ei! Existe um preço. Muitas vezes choro. Lágrimas. Oração e principalmente jejum, consagração. Alcançar o reino de Deus exige sacrifício. Diga para o seu irmão aí, sacrifício. Exige renúncia, cravos e espinho. E principalmente as cicatrizes. Essas é quem mostra verdadeiramente o seu DNA. Sabe, eu vejo muita gente. Não sei o que, fulano tá cheio do Espírito Santo. E eu só. Quem me conhece de perto sabe como eu sou caladinho na minha. Fico só observando. Quem é você para saber quanto eu ou qualquer outro irmão tem de azeite na botija? Sabe, nós não somos ninguém sem antes a gente gerar lá no nosso altar, no nosso secreto. E por que eu falei disso? Que o reino de Deus nos cobra esforço, choro, lágrimas, cicatrizes, porque o reino de Deus não é só festa. Não adianta você vir para a igreja, curtir um momento de louvor, uma celebração maravilhosa dessa tal, e quando sair você sair vazio. E Paulo nos adverte em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. É nós nos enchermos desse azeite para desfrutarmos dessa verdadeira alegria no Senhor. E por fim, é na vigilância que se encontra o segredo para a consolidação do casamento. No versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe, outro dia eu escutei uma história que me tocou muito e me fez refletir sempre na minha caminhada com Deus. Eu escutei uma história de um músico que se especializou em piano. Ele começou
crescendo, aprendendo, cada vez mais, até o momento em que ele tem como professor um dos melhores maestros. Ele foi progredindo cada vez mais e mais. E chega um belo dia em que ele é convidado a ir a um concerto. E nesse concerto ele se apresenta de uma forma magnífica, maravilhosa. E há anos já não se viam coisas assim. E quando acaba essa apresentação, a plateia começa a ovacionar ele, aplaudi-lo de pé. Isso é muito raro num concerto musical. Todos aplaudiram e ele lá calado, não sorriu. E de repente começou a chamar a atenção de algumas pessoas que estavam na plateia. Terminou ele saindo meio triste, cabisbaixo. E até que quando ele já estava se retirando do palco, chega um amigo dele e o pergunta: o que foi que houve, meu irmão? Você se apresentou maravilhosamente. Ninguém nunca viu uma sintonia tão perfeita. Você interpretou tudo com a perfeição divina. O povo te aplaudiu de pé porque você está triste. E ele responde: o meu mestre estava sentado na primeira fila. O tempo todo ele me observou, mas ele não me aplaudiu. Ele sabe onde eu errei. E muitas vezes, irmãos, nós sabemos quando estamos ou não com azeite. E muitas vezes negligenciamos, como as virgens loucas. Elas decidiram, assim como nós muitas vezes decidimos arriscar. Sabe o que eu estou pregando aqui? Tem poder para salvar. É a palavra de Deus que eu estou falando. Mas só você é quem pode ir buscar o azeite. Nós pregamos a palavra que traz a salvação. Ei, mas é só você que pode ir até Ele buscar o azeite. Não podemos olhar para a lâmpada alheia. A parábola nos ensina que não devemos olhar para o próximo, achando que ele irá nos salvar. Sabe o que isso significa? É que muitas vezes você chega: ah, meu irmão, ora por mim aí, por essa área e tal. E aí você vai buscar o azeite do seu irmão, mas nem você mesmo ora. E a pessoa que está buscando o seu azeite, mas o azeite não é dela, não vai lhe servir. Aprenda uma coisa: é você que tem que mergulhar. É você que tem que descer os rios do Senhor. E decide se quer até a canela, se quer até o joelho, até a cintura, até o pescoço, ou se você realmente vai mergulhar de cabeça para buscar.
busquem o seu próprio azeite. Como, pastor? Existe um caminho: arrependimento, obediência, prudência, confissão, comunhão. Tudo isso lhe mantém cheio e não deixa a sua luz se apagar. Esse azeite pode faltar em qualquer lugar, em qualquer local, mas não pode faltar dentro dos nossos corações. Sabe? Um belo dia eu estava conversando com o Xandão. O Xandão é louco, não é não, gente? Você está falando com ele, daqui a pouco ele faz. Parece que não vai parar mais de rir. E eu estava dizendo a ele, Xande, a gente estava falando de liderança, de célula e tal. E isso serve para vocês que são líderes. Pega esse exemplo aí. Tem gente que chega toda cheia de coisa assim. Pastor, me unge aqui, pastor. O que foi que houve? Não, porque eu cortei meu cabelo. O cara era homossexual. Eu estou sentindo um negócio estranho. Eu disse, Xandão, se o cara cortar meu cabelo, vem encostar a tesoura, ele vai cair, meu velho. Vai ter que pegar fogo. Que a unção que Deus derramou em mim, meu filho, não vai me intimidar com nada das trevas. Ó, me diga uma coisa, você já viu uma mosca pousar no fogão aceso? No fogão quente, a mosca não pousa não, meu irmão. Por isso é importante a gente estar cheio, estar buscando a presença do Senhor. Outro dia eu aprendi com um pastor top de visão celular, ele estava falando sobre o SAMU. Aí eu, Xande, tu já aprendesse essa do SAMU? Aí, Xande, não, pastor, me conta aí. Eu disse, tem célula aqui, o líder não busca a presença de Deus. Aí, Xande, me revele. Aí eu, senta aí. Aí a gente fica, né, batendo papo. Eu disse, Xande, tem célula que o ambiente está tão frio, tão frio, tão frio, que de repente o pessoal liga assim, ó. Queria aqui, é do SAMU? É assim, queria pedir o socorro aqui. E tem um morto aqui e tal. E aí o SAMU chega, né? Com tudo, entra lá naquele ambiente, está todo mundo lá sentado na célula, e o SAMU entra e procura, olha para um, olha para outro e diz, ei, onde é que está o morto? Ambiente frio, sem azeite. Ninguém é capaz de sentir a presença de Deus. O que transforma o ambiente da célula, ei, não é o que você sabe, não é um louvor, ei, o que transforma o ambiente de uma célula, sabe o que é? É a presença de Deus. E quanto mais a gente se enche, mais Deus realiza as obras deles. Nós temos testemunhos aqui, que cadeira do amor, gente. O pessoal senta na cadeira do amor, pede pelo milagre, o que é que Deus faz? Agora eu te pergunto, se está acontecendo na célula do irmão, por que não acontece na sua? Cuidado com o SAMU, viu? Deus lhe criou para ser morada dele, para ser templo. E isso eu posso falar com autoridade, gente. Eu trabalho aqui na igreja. Eu entro aqui todos os dias nesse templo vazio. Tem a presença de Deus? Tem. Muitas vezes eu passo no corredor, dá aquele arrepio. Ô, glória!
mas é diferente de quando o templo está cheio. A unção funciona em comunhão, na coletividade. Por isso a importância de nos mantermos cheios. Pastor, o que é que eu preciso para me encher? Vou lhe dizer agora, Lucas 5, versículo 32, o Senhor diz: eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Tudo que Deus tem não é nada exclusivo. É para quem é pecador, mas com o intuito do arrependimento. Sabe, e hoje é o dia para o arrependimento. Essa parábola do casamento tem um elemento crucial nisso daí. É o desejo. Ninguém vai casar com outra pessoa se não tiver um desejo por ela, não é verdade? Eu mesmo, te desejo todos os dias. Foi só para brincar com ela, que ela é muito tímida, gente. Mas o desejo, e o melhor de tudo, é que esse noivo, ele deseja estar com você. Esse noivo, ele anseia de desejo por você. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele te espera preciosamente, contando os segundos por esse momento. Ah, pastor, e o que acontece nesse momento? Eu vou te dizer. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu vou repetir só na versão do amor agora, tá bom? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Paulista, em Pernambuco, no Brasil e nos confins da terra. Oh! E o que isso acontece? É nesse poder que é tirar dos nossos pecados. É nesse poder do Espírito Santo que nós somos feitos ramo novo. É nesse poder que nós vencemos as batalhas. Ei, não é na sua força, não é do seu jeito. Não busque resolver na sua força. A palavra de Deus diz que não devemos confiar em carros ou cavalos, mas no Senhor, no poder dEle, porque é no poder dEle que nós vencemos a batalha. É no poder dEle que as montanhas vão virar pastos verdejantes à nossa frente. É no poder dEle que as fortalezas se caem. Oh! E o melhor de tudo é que todos nós vamos celebrar isso no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Sabe, nós falamos sobre a presença de Deus. Falamos sobre o elemento crucial, a importância em que devemos nos manter cheios. Talvez você esteja aqui hoje e diga:
Eu preciso me encher mais. Talvez você esteja aqui hoje e diga: eu preciso dessa presença. Eu preciso me encontrar com esse Deus poderoso. Eu preciso me render a Ele. Eu preciso deixar o poder dEle se manifestar na minha vida para que eu vença todas as lutas, as batalhas. Só existe um caminho. É quebrantar o nosso coração. O nosso coração quebrantado, Deus não resiste. A um coração quebrantado, Ele não resiste. Nesse momento nós vamos louvar. Deixa Deus ministrar no teu coração. Sabe, se esvazia do seu eu. Coloca diante dEle. Gera nesse momento aquilo que você não tem conseguido gerar há meses, há anos. Eu tenho certeza que essa unção já está sobre a sua vida. Você só precisa buscar. E só quem pode encher a sua vasilha é você mesmo. Derrama o teu fogo, o sacrifício entregarei.